É quando o cachorro que deveria ser companhia, que deveria ser ali parceiro, amigo, né? Vira o pesadelo da casa, principalmente quando ele começa a morder as crianças da casa, os filhos, né? Os menorzinhos mesmo. E a gente está falando aqui de cachorros que convivem com as crianças no ambiente doméstico, não é aquele caso que ataca na rua. Então seria o cachorro da família atacando as crianças no ambiente doméstico. E que por diferentes razões ali, dentro daquela convivência que até certo momento é pacífica, eles começam a apresentar comportamentos agressivos. Então eles começam a rosnar, começam a se afastar, resmungar, fazendo aquelas ameaças, né? Aquelas chega para lá e finalmente chegando ao ataque, à mordida propriamente dita, né? Esse episódio, pessoal, não é sobre cachorro malvado, cachorro incontrolável, sabe? Não é bem isso que acontece. E também não é sobre apontar o dedo e acusar a mãe, o pai, que só estão tentando fazer o melhor ali dentro daquela situação, dentro daquele sistema familiar. E se você está aqui vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você já está buscando o melhor para o seu cachorro e para sua família. Então, fica tranquilo quanto a isso, tá? Aqui normalmente eu sou muito direta, mas não é no ponto de vista acusatório, mesmo porque a gente está num sistema de relações e no sistema de relações tem que existir o equilíbrio, tá bom? Esse tema aqui não é um ataque à sua maternidade, à sua paternidade, não é um ataque ao afeto que você sente pelo seu cachorro, tá? Esse tema aqui, ele é uma oportunidade para você enxergar o que realmente está acontecendo na sua casa antes que essa situação saia do controle, ou se a situação já saiu do controle, que você possa tomar uma atitude consciente e estratégica para não sentir culpa depois e nem ter que juntar os cacos, né? Então, a gente trabalhar na prevenção o quanto antes é melhor. Ou numa reparação antes do que o pior aconteça, certo? E se alguém precisa regular esse ambiente da sua casa, é você. É o adulto da casa, é o responsável, tá bom? Antes que alguém saia machucado. Então, você olhar para isso agora, para esse assunto, é uma chance de você lidar com esse tema o quanto antes para proteger não só os seus filhos, né? Sua filha, seu filho, mas também o seu cachorro e a sua consciência, tá? Porque a gente sabe que no fim das contas a corda vai arrebentar do lado mais fraco. E quando você decide encarar esse tema sem negar, sem adiar, sem justificar, você vai chegar naquele lugar onde as mudanças vão realmente acontecer, tá? A gente precisa olhar para esse tema de uma forma realmente analítica, sem o emocional, sem se sentir julgado, tá bom? E quais tipos de mudanças que começam a acontecer quando a gente lida com isso de forma limpa, né? Emocionalmente falando, né? Limpeza emocional mesmo. As mudanças são consertar essa relação que já está desandando desde algum momento, porque isso não acontece do nada, apesar dessa sensação de acontecer do nada, não é do nada, ou que já desandou, né? A relação que já desandou. Eu já presenciei algumas situações dessas e, enfim, eu conto para vocês. Outras mudanças é alinhar as relações, né? Dar clareza nas relações entre a criança e o cachorro, o que é muito importante, né? E, como eu disse, eu vou repetir, evitar uma tragédia que pode marcar vocês para sempre. Além de outros efeitos, assim, eu vou falar colaterais, mas são colaterais, efeitos benéficos, né? Como ensinar limites, respeito ao diferente, atenção, cuidado para os nossos filhos, né? Para as crianças. Aqui eu, mãe de 4 crianças, tendo aí diversos animais, né? Não só cachorro. Porque a mordida, ela é o fim da história. Quando a gente está falando de um cachorro de dentro de casa, a mordida é o fim da história. E a gente não precisa chegar no fim da história, tá bom? Dá para parar antes. Um caso que aconteceu, né, de uma pessoa que eu atendi, mãe de 2 crianças pequenas, tá? Ela fez o resgate de um cachorro de porte médio, ou seja, ali pelos seus 20 quilos. E no começo estava tudo bem. Não sei se você sabe, quando a gente adota um cachorro, existe um período que é uma lua de mel, tá? Ou seja, é um período em que o cachorro, ele vai parecer um cachorro muito bonzinho, tranquilo, porque na realidade, ele tá num estado de tensão, né? Por mais que não pareça, ele tá num estado de, eu não vou colocar tensão, de atenção para reconhecer aquele ambiente, os elementos do ambiente e quem ele é no ambiente. E nesse primeiro momento, que pode variar aí, eu já vi variar muito, né? De
2 semanas a um mês, a pessoa fala assim, nossa, mas é tão bonzinho esse cachorro, ou tadinho, é medroso. E a gente considera isso essa lua de mel. Então o cachorro fica ali submisso, ele fica cheirando as coisas, um pouco curioso, mas ele não tem grandes reações. Mas nesse caso, a pessoa resgatou, passou por essa lua de mel, né? E com o tempo passando, o cachorro começou a ter uns comportamentos estranhos com as crianças. Então ele ficava duro, né? Porque a escalada da agressão é justamente como a palavra diz, ele é uma escalada. Então o cachorro ele começa a ficar duro, ele começa primeiro a querer escapar, né? E isso como fala, isso amplifica num ambiente pequeno, como um apartamento, por exemplo, tá? Então primeiro o cachorro tenta escapar. Você percebe que ele fica com o corpo duro, né? Rígido. Ele pode erguer o corpo. Aí vai depender muito da razão daquele desconforto. Se é medo, se é uma assertividade maior, tá? Então, o cachorro, nesse caso, dessa pessoa que eu atendi, ele começou a rosnar discretamente. Com certeza já tinha tido coisas, mas ela me falou quando ele tá rosnando, certo? Toda vez que a criança se aproximava dos brinquedos dele. Então a criança se aproximava dos brinquedos, ele dava aquela rosnadinha. A família tava pensando ali que, é uma fase, né? Coisa de cachorro. Não pega no brinquedinho dele. Deixa o brinquedinho dele. Esse brinquedo é seu. Mas a criança não entendeu a seriedade. É óbvio que não entendeu. Ela não vai entender. E o adulto, pelo jeito, também não entendeu. Até que teve um dia que essa criança foi pegar um brinquedo que estava perto dele e o pior aconteceu. Só não foi pior, porque na realidade o cachorro, ele só deu aquele chega pra lá. Porque como o cachorro quer morder de verdade, ele machuca muito. Mas não é sempre que o cachorro quer morder de verdade. Às vezes ele só quer dar aquele chega pra lá. E é aquele momento que dá aquela mordida que é uma batida, né? E que os dentes ficam marcados na mão da criança. Não arranca pedaço, não faz nada disso. É só um chega pra lá. Mordeu a criança. E aí o que você tem de resultado ali? Uma criança traumatizada, assustada e uma relação rompida. Porque como que essa família vai confiar, né? E é uma criança ali na faixa dos seus 3 anos, vai confiar num cachorro de 20 quilos perto de uma criança de 3 anos, sendo que a qualquer momento aquele cachorro pode morder. Então, depois desse susto, né, a mãe contando que ela percebeu a partir do rosnado, ela procurou ajuda e ela começou a aplicar esses fundamentos que eu vou explicar para vocês aqui no fim desse vídeo, né? E isso implica em mudança da rotina do cachorro, criação de zona segura, trabalhar vínculo, né? Então, hoje, você vê o quê? Uma convivência entre os cães e os humanos, né? Entre o cachorro e o humano, a criança principalmente, e a própria mãe disse, né? Não tinha nada a ver com controle, né? Era só entender como respeitar e prever as coisas, porque são indivíduos, tá? Inclusive indivíduos de espécies diferentes, e a gente tem que estar atento a isso, beleza? E aí, o que eu acho, assim, pior nesse cenário, né, é que quando a gente vai falar para as pessoas desse ponto de vista de, cachorro não é brinquedo, o cachorro tem os limites dele, ainda mais quando começa a ter criança na casa, por exemplo, teve o cachorro, tal, aí nasceu a criança, já faz um manejo completamente inadequado ali daquele cão, na gestação, no nascimento, aí depois a criança vai crescendo, e uma criança ali, quando começa a engatinhar, ela começa a explorar as coisas, ela puxa pelo, ela puxa orelha, ela não tem coordenação motora, então o que ela pega, ela agarra, você começa com as coisas ficando até perigosas, né? E aí você vai alertar e a gente começa a lutar não só com o fato de que a pessoa tá vendo ali um bicho fofinho, né, um peludinho e tal, que a gente pega o cachorro para quê? Para amassar, para beijar, para, né? Poucas pessoas hoje em dia pegam um cão para guarda, um cachorro para ficar no quintal, pouca gente faz isso. Mas um cachorro ficar dentro de casa, é o amiguinho, né, o grande companheiro e tal. E é difícil você mostrar para essa pessoa já nesse cenário. Aí quando a gente junta rede social mostrando cachorro com criança e aquela coisa e rolando e não sei o que lá, aí a gente começa a lutar com um monstro um pouco maior, tá? Então quando você vai alertar pais e mães sobre esses riscos, a pessoa fala assim, não tem problema não, porque ele sempre foi bonzinho. Esse cachorro sempre foi bonzinho, então não tem risco nenhum aqui na minha casa, tá tudo certo. O problema é que eu fico pensando assim, qual é o parâmetro que a pessoa tem para julgar que aquele cachorro é bonzinho ou não? O que é bonzinho? Primeiro ponto, né? O que é bonzinho? Nunca mordeu. Mas a pessoa sabe ler? O cachorro, ele é respeitado em seus limites? E eu sei que não é, né? Eu sei que não é, porque em termos gerais, você tem aí cães mais assertivos atacando e cães mais submissos ficando doentes. Então, qual que é a leitura desse cenário? Os cães mais assertivos, quando o limite deles é ultrapassado, eles atacam. Eles colocam o limite ali com o dente mesmo, né? Rosnando e tudo mais. Agora, o submisso, né? Os cães que não são tão assertivos, que antes
antes chamava de dominante e tal, eu não gosto de usar essa palavra porque já foi bem poluída, né? Quando o cachorro não é assertivo, que ele é aquele cachorro mais submisso, ele adoece, porque ele fica num estresse tão grande por não ter o respeito pelo espaço dele, que ele acaba adoecendo, tá? E aí adoece de diversas formas, desde gastrite, problema de pele, otite, mas você vê ali um cachorro com alto estresse, tá? Crônico. Então, quando a pessoa vira e fala assim, mas ele sempre foi bonzinho, é importante lembrar que esse bonzinho, além de não ter um parâmetro, o bonzinho também satura, o bonzinho também precisa de limite, ele tem limite e precisa ser respeitado. E quando a gente ignora esses pequenos sinais, né, então esse cachorro ficando um pouco mais duro, ele querendo fugir a todo momento, se esconder em algum lugar, a gente vai ignorando, né, então eu vou retomar. O cachorro se esconde. E a criança vai lá, se enfia, tá escondido embaixo, tem uma mesinha ali, escondido embaixo da mesinha. Aí a criança vai atrás, pega o cachorro, puxa pela perna e quer brincar. Aí esse cachorro, ele vai dando sinais cada vez mais, até que ele rosna. A mordida, quando ela dá resultado, ela vira a linguagem do limite. E o cachorro aprende, ele aprende rápido. Então morder é o limite. Conforme o tempo passa, ele pula, ele salta tudo que não deu certo, porque cachorro gosta de economizar energia. Então ele vai pular todas as fases que ele já fez e não deu certo e vai direto pra mordida, tá? Então, cachorro bonzinho. Se alguém, por favor, me explica aqui o que é cachorro bonzinho. E tem esse viés aí, se o cachorro é bonzinho, isso é lido como ele não ataca, não quer dizer que ele não esteja em vias de, tá? Talvez ele esteja só dando sinais que vocês não estão lendo.